Janja, a primeira-dama, esposa do Luiz Inácio, conseguiu uma proeza. Conseguiu ter rejeição maior do que o marido, conseguiu ter rejeição maior que os opositores do seu marido, conseguiu a proeza de bater 58 pontos de rejeição. Isso foi à toa? Foi do nada? Foi uma implicância? Não, não foi. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por aqui e não conhece o nosso trabalho, aproveite e conheça os outros nossos vídeos. Aproveite aí, se inscreva, acione o sininho, vem fazer parte de nossa comunidade. Aqui é um espaço de resistência a essa radicalização imbecil que atrapalha o Brasil, que atrapalha você, que atrapalha a sua vida, que leva o Brasil cada vez mais para o buraco, juros 15%, primeira-dama com rejeição, fato novo isso nesse país, sem perspectiva nenhuma, produtos todos caros do supermercado, a economia não cresce, tudo isso passa pela política. E esse espaço, nós não criamos conteúdos do nada, da cabeça, não, aqui nós nos atemos aos fatos do mundo real, da realidade concreta, não desse mundo imaginário das redes sociais, não somos aqueles jovens dinâmicos que fazem aquelas análises tiradas sei lá da onde. Aqui a gente se baseia nos fatos da realidade, como esse aí. A primeira-dama, que só é cultuada assim em países subdesenvolvidos como o nosso, né? Como o nosso. Lá atrás, num passado muito distante, tínhamos a Evita Peron, filme, junto com o seu esposo, presidente da Argentina, pai do peronismo, um populista. Mas a Evita, mãe dos pobres, efetivamente conduzia um trabalho em função dos descamisados argentinos. Ela era amada, era endeusada na Argentina. Evita Peron. Deixar na história. Até o presidente Temer, a gente pouco sabia das primeiras-damas. Primeira-dama é cargo público? Não, é um título aí. Título não, né? A gente dá esse nome de primeira-dama em consideração ao presidente eleito, um nome carinhoso, uma alcunha carinhosa, a esposa do presidente, primeira-dama. Apenas isso. Não é cargo público, não é cargo eletivo, não é nada. No pau da goiaba, meu irmão, minha irmã, ela é a que dorme com o presidente. Se é que dorme, né? É o que dorme com o presidente. É isso, é só isso. Primeiras damas, como a Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique, ela era a primeira-dama, esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ela tinha um histórico de luta, de militância, já sei, os progressistas vão já também tem, não, muito diferente, viu? Tinha um histórico ao lado do marido do Fernando Henrique, de trabalhar para algumas causas. Então ela era uma figura importante da política antes do presidente Fernando Henrique ser eleito. Era um caso específico, muito pontual da primeira-dama, esposa, Ruth Cardoso, dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique. Mas é um caso excepcional na República, excepcional. Você vê as esposas dos presidentes militares, você sequer sabe o nome. Você só sabe o nome da primeira esposa do Collor, quando ele era presidente, porque deu aquele rolo todo, né? O irmão dele, o Collor tentou papar a mulher do irmão dele e vieram à tona todos aqueles rolos lá da família Collor. Aí você ficou sabendo da esposa do presidente Collor. Depois disso, vida que segue. Aí tivemos a Dilma, tinha o primeiro-dama lá, o esposo, pouco, né, o ex-marido, pouco se sabia separado. A esposa do Temer é discreta também, pouco se sabia, tá lá. Não compromete. Não. A partir da idolatria desenfreada que o Brasil passou a viver, a radicalização imbecil,
essa idolatria de políticos aí, sem sentido, não tem nenhum sentido essa idolatria. Vamos a Michele Bolsonaro, aí já deram já uma coisa de santa aí para ela, né? De santa não tem nada. Histórias cabeludíssimas lá nos bastidores do Congresso. Segundo o Valdemar da Costa Neto, até era ex-amante do presidente do PL. É um rolo só, mas deram um destaque exagerado lá na dona Michele. Aí veio o Luiz Inácio, para chegarmos a já. Fiz um histórico para você aí, recente. Aí veio o Luiz Inácio. A primeira esposa do Luiz Inácio faleceu. A Janja, que não tinha um histórico podia ter lá no núcleo lá da militância paranaense, um pequeno núcleo lá, sei lá. Mas no Brasil, desconhecida, completamente. Aí ficou conhecida durante a prisão do Luiz Inácio, que o Luiz Inácio estava fazendo o curso de canário. A dona Janja começou a namorar o então presidiário da época, Luiz Inácio. Luiz Inácio sai da cadeia, ressentido, coração ali ainda nos dias, 500 dias, mais de 500 dias na cela, preso, trancado, presidiário. Casa com a sua namorada do presídio, que ia visitá-lo quando ele estava na carceragem. Casou com a Janja. De namoradinha que ia visitar no presídio se transforma, com a eleição do presidente Lula, ou já na sua soltura, com uma figura importante de destaque aí, começando a dar pitaco, tanto no Partido dos Trabalhadores, quanto nas ações do presidente Lula. Lula revigorado por aqueles dias de cadeia, aquela diferença de idade entre ele e a Janja é gigantesca. Ela, sei lá, ela deve tratá-lo muito bem. Ela se deslumbra com o mundo novo do poder. O Lula é a encarnação do poder, é o cara que mais foi presidente desse país, 3 vezes presidente. Elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. Participou decisivamente em 5 campanhas presidenciais. Aí a deslumbrada Janja, junto com o Luiz Inácio, que não chega a ser a sombra do presidente que foi no Lula 1, nem Lula 2, ganhou a eleição muito em função do bolsonarismo, do Bolsonaro, o maior cabo eleitoral que poderia alguém dar a algum partido político como o PT, que estava nas cordas. O PT estava respirando por aparelhos pós-eleição de 18. Com o governo totalmente destrambelhado, amalucado, radicalizado e imbecil do Bolsonaro, o Lula ganhou o PT. Foi renasceu das cinzas aí, graças a esse estropício do Bolsonaro. Nunca se aprovou tanta lei à esquerda como no governo Bolsonaro. Nunca o PT fez tanta gol dentro, não estando no governo. Só fez gol dentro lá no governo Bolsonaro. O primeiro ano do governo Lula, parecia que tinha uma aposta entre o casal. Viajaram o mundo inteiro, parecia que tinham que carimbar a lua de mel, cada cama, carimbar o passaporte, em cada hotel caro desse mundo inteiro aí, cara. Só faltou a Oceania. O resto, o Lula não parecia que estava numa eterna lua de mel, com a dona Janja deslumbrada. A Janja representa o que o mundo, grosso modo, está banindo. E aqui o Brasil, como é um país que é a vanguarda do atraso, o mundo está banindo, chutando, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a ideologia woke. Essa porcariada toda está sendo chutada. No Brasil, o Brasil é campeão do atraso, vai ser chutado, mas vai demorar um pouquinho. Porque o Brasil é atrasado em todos os aspectos. A Janja representa essa ideologia woke, identitária, nefasta no governo. Os grupos identitários, todos estão a reboque da Janja. Só o PT do Luiz Inácio e o seu marido, o Luiz Inácio, que não viram que essa ideologia, que esse tipo de pauta arrebenta com a esquerda. Já arrebentou nas municipais, já arrebentou na Europa e arrebentou nos Estados Unidos. Mas aqui, senão ela dorme de calça jeans, deve ser isso. Aqui a esquerda velha guarda já resolveu ali, ó. Todos,
Tudo isso aí é da turminha da Janja. Silvio Almeida, que foi cancelado, aquela Aniele Franco, Silvio Almeida foi cancelado porque botou a mão boba, segundo a woke aí, a todos da irmã da Marielle Franco, botou a mão lá em direção ao paraíso da Aniele Franco, assédio sexual, né? Silvio Almeida, do racismo estrutural. Pegou lá aquela porcaria dos Estados Unidos que tem racismo, adaptou o Brasil e posou de grande intelectual do racismo. E não tem nada de racismo estrutural. Olha o tamanho do nariz. Sou filho de preto. A gente sofre, já sofri. Minha família já sofreu racismo, meu pai já sofreu. Mas não é esse do Silvio Almeida, não. Isso é só para fazer voto. Aliás, essa teoria só dá um embasamento para você estabelecer uma guerra racial. E pede como se não tivesse pobre branco de esquerda. Então, essa pauta identitária arrebenta com a esquerda, né? A Janja representa tudo isso. Além disso, sem ter cargo público, assume algumas posturas de interlocução aí do governo. Ela não é nada, vou repetir para você. A primeira-dama no Brasil não é nada. Ela só dorme com o presidente. Só isso. A esposa dele. É a concubina do presidente aí, oficial. É a 01 oficial aí. É só isso, cara. É só isso. Mas como se não bastasse esse deslumbramento todo, ela assume algumas posturas. Na enchente do Rio Grande do Sul, cavalo, caramelo, cachorro... Era o cavalo, né? Aí o caramelo... Ela assumindo um protagonismo que ela não tem. Não tem nem dentro do PT. Nem dentro do PT. Mas adora mostrar, ostentar, gastar. Numa dessas viagens da lua de mel que durou o primeiro ano do governo Lula inteiro, foi lá, comprou uma gravata da Hermès. Aí, meu irmão, você pode não saber, mas a Hermès é uma marca de... Tem que ser muito rico, tem que ser super rico para comprar a Hermès. Uma gravatinha custa mais de quase 2 pau. Uma gravatinha, um pedaço de papel aí, de paninho chinês, custa mais de 2 contos, porque tu leva lá a marca daí. Essa deslumbrada, como se não bastasse isso, segue como se tivesse cargo público. Fez o Janjapalooza. Que diabo é isso? Uma gastação de dinheiro público. O gasto do Janjapalooza foi maior que o da própria reunião organizada pelo governo brasileiro. Os caprichos e devaneios da primeira-dama custaram mais isso. E o PT, alguém tem que falar ali pro Luiz Inácio e pro PT. Avisa eles que tem internet, que as pessoas mostram tudo, que não dá para esconder. Você sendo figura pública, esconder uma vida privada dessa, não dá, não pode. O dinheiro é público, o dinheiro é do pagador de imposto. Agora ela vai lá para Roma, gastando. A oposição, lá, os guris do ML, já botaram lá o janjômetro, quanto que se essa deslumbrada, malucada, woke gasta. Somando-se todo esse pacote de histórico e de má conduta, má conduta da primeira-dama e má conduta do presidente Luiz Inácio, que sabe que sua mulher não tem, sua esposa, sua mulher, sua concubina, dê lá o nome que quiser, não tem mandato público, sai a nomear como chefe de alguma coisa. Então, dá um cargo público logo, dá um gabinete, assessoria para isso. Todos nós estamos pagando essa farra. Isso está sendo mostrado para o povo, fazendo com que essa louca deslumbrada consiga uma proeza. É uma proeza, sem ser detentora de cargo público, não é detentora de cargo público, sem ser uma grande personalidade, apenas sendo mulher do Luiz Inácio, consegue uma rejeição maior que do presidente, que já cumpriu mais de 500 dias de cadeia. Consegue uma rejeição que bate os 58 pontos. 58 pontos de rejeição. Consegue a maior rejeição da redemocratização de um integrante do Palácio do Planalto. Por quê? Porque está fora de sintonia com o momento delicado e econômico que o Brasil vive, fora de sintonia, está fora de sintonia com as pautas defendidas
pela população, eu diria, mundial, que está rejeitando as pautas identitárias, o outro, fora de sintonia com o Estado brasileiro, fora de sintonia com o partido que o Luiz Inácio pertence. Portanto, uma mulher completamente sem freio, sem rumo. Rumo ela tem ao cofre público, mas sem dar um sentido aos enormes gastos que a equipe dela, não é só ela, que a equipe dela, que é gigantesca, produzem ao Brasil. Impõem ao Brasil, não produzem nada, impõem ao Brasil enorme gasto. A deslumbrada devia ficar no seu lugar de, aspas, antiga primeira-dama, sei lá se ela consegue, e ser mais comedida em avançar sobre o dinheiro tão suado do contribuinte. Conseguiu a proeza de bater 58 pontos de rejeição, a maior rejeição que um integrante do Palácio do Planalto já teve, sem ser eleita e sem ter um mandato público. Um mandato popular. É um absurdo que só acontece em países cucarachos e países de quinto mundo. Escreve, curte, compartilha e sobe o like. É uma vergonha do início ao fim essa história. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!